Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje eu tenho aqui no estúdio comigo Johnny Galvão, ele é cofundador da Soap e nós vamos falar de apresentação de sucesso. Olha só, e eu estava aqui conversando com ele, eu falei, Johnny, você dispensa apresentações. Ele já falou, mas Paula, pelo amor de Deus, você vai falar isso para a Soap? Não pode. Eu falei, já peguei um puxão de orelha aqui no começo e ele tem toda a razão. Então, Johnny, estou muito feliz em receber você aqui no programa, muito obrigada. Espero que a gente consiga, em 20 minutos, inspirar empreendedores a fazer grandes apresentações. Consegue até em menos. Em menos? Então vamos ver se estamos bons nisso. Então, para começar, quem é o Johnny? Eu gosto do improviso, você sabe, né? Eu sei. Eu lembrei de uma história quando você falou dos 20 minutos. Às vezes a gente vai numa reunião e esses executivos estressados têm pouco tempo. E você fala assim, escuta, a primeira coisa que eu pergunto para fazer uma apresentação, e é o que todo mundo deve fazer numa reunião, é quanto tempo eu tenho? Porque aí você baliza a sua apresentação. Então eu falo, quanto tempo eu tenho? Só tenho 15 minutos. Aí eu falei, tá bom, eu só tenho 10, ótimo. Resolvido, pronto, né? Você tem 15 e eu tenho 10, então, cara. Então vai ser fácil. E aí, então, eu vou pedir para você fazer uma apresentação. Johnny em 30 segundos. Johnny em 30 segundos. Johnny, um cara que sempre sonhou com buscar o máximo de cada experiência da vida. Um cara que não gostava muito de estudar, chegou a estudar num colégio que a média era 3,5, né? Muitos devem conhecer o Bandeiras, mas sempre buscou fazer diferente as coisas, sempre buscou aquele lugar que não era o lugar comum, e por isso eu trabalhei 8 anos em empresa, e eu levei muito tempo, levei praticamente, a Soap tem 10 anos, levei 33 anos até achar o lugar onde eu realmente ia conseguir jogar todo o meu significado e ajudar as pessoas a serem mais felizes, mais alegres e contarem melhores histórias. Então, o Johnny é esse cara, em busca do significado. Incrível, e achou um super significado. Eu já era fã da Soap e aí, claro, para me preparar para a entrevista, fiquei mais fã ainda, porque realmente eles fazem um trabalho incrível. E aí, Johnny, um dos vídeos que eu assisti foi uma palestra sua na Endeavor, contando um pouco da sua história. E eu resolvi, vamos dizer, fazer algo diferente aqui, mas teve uma parte naquela apresentação que eu achei incrível, porque ele conseguiu, em 2 minutos, contar o passo a passo de uma apresentação de sucesso. Então, eu selecionei esta parte desse vídeo para vocês assistirem conosco. Se você quiser assistir a história inteira, você vai entrar no canal deles, do YouTube, que vai ensinar você, vai te inspirar e vai te ajudar a fazer grandes apresentações, que é o canal No Estado da Arte. Esse é um que você tem que colocar nos preferidos e todos os dias assistir um dos vídeos. E aí então, Johnny, eu realmente escolhi esse trecho porque eu acho que você conseguiu uma marca incrível em tão pouco tempo explicar o passo a passo da apresentação. Você estava ali em que momento ali da sua palestra? Era o fim da palestra, eu coloquei um desafio. E esse desafio eu coloquei quando a gente roteirizou a apresentação. Toda apresentação tem que ter um roteiro antes, né? Eu tinha o tempo de uma música para contar a historinha toda, resumir quais são os principais princípios para você contar uma boa história. Então tinha o visual atrás de mim, que me apoiava, que me acompanhava, e eu com o clique, eu ensaiei algumas vezes, claro, mas sempre na hora é diferente, quando você está no palco, não dá para ser igual, senão a gente seria muito robotizado, a gente não tem essa capacidade de fazer. Ensaio é igual à vida real no momento do palco. Não é. Você sempre leva mais tempo quando você está na hora da verdade. Então, o que eu fiz? Eu resolvi encarar esse desafio. Então, eu acabei minha apresentação, tinha até a foto de um menininho, que eu criei um personagem, que era eu mesmo, pequeno, e eu fui crescendo, me desenvolvendo. Chegou no final, falei, bom, agora eu tenho um desafio que eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar com vocês aqui, no tempo de uma música, contar o que está por trás dessa história. Eu contei a minha história de vida, agora eu vou contar o que está por trás dessa história de vida. Para fazer disso uma grande apresentação. É como se eu estivesse desconstruindo a minha própria apresentação em 1 minuto e pouquinho, o tempo da música. Perfeito. E aí acho que você vai mostrar. É isso. Então nós vamos começar essa entrevista assistindo esse vídeo. Me acompanhe. Portanto, apresentações são como um bom filme.
Um bom filme você senta, presta atenção do começo ao fim, gera uma mudança, você sai de lá de um jeito diferente daquele que você entrou. Pensa nisso quando for fazer a próxima apresentação. Agora, o que eu diria para aquele menino lá no começo, que tentava fazer as coisas do jeito dele, que a sociedade achava que fazia tudo errado, eu só tenho a agradecer. Eu diria para ele que ele foi uma criança bem-sucedida. Na realidade, ele não foi uma criança bem-sucedida. Ele continua sendo, porque eu hoje me considero ainda um menino que só tinha uma chance. Espero que vocês resgatem dentro de vocês aquele menino que só tem uma chance na hora de vocês apresentarem. Lembrem-se desses conceitos na hora de fazer uma apresentação. E agora eu tenho o meu desafio. Já está acabando o tempo. Eu vou explicar no tempo dessa música. Vamos ver. Como que eu fiz essa história. As várias horas que eu fiz essa história. Vou desconstruir essa história. Vamos lá. Cliquei. Toda apresentação tem ponto A e ponto B. Ponto A, a pessoa não conhece o que você está falando. Ponto B é a mudança que você quer gerar. No caso de vocês, serem bons apresentadores. É possível, saiam daqui acreditando. Eu tive o meu ponto A e o meu ponto B. Comecei com slogan e com tema central e acabei com slogan e com tema central. Defini as narrativas, defini os elementos do meu filme, da minha apresentação como se fosse um filme. Tema central. O menino que só tinha uma chance. Personagens, eu e meu sócio. Coadjuvantes, todos aqueles que participaram da minha vida. Conflito. Não tem história se não tem conflito. Não tem apresentação se não tem conflito. Ponto de virada. Teve 2 ou 3 que eu falei que eu virei a minha história e ela não foi mais a mesma coisa. Resolução. A gente montou a soap. Introdução de impacto. Importante ter uma introdução de impacto para criar interesse. E um fechamento de impacto para também deixar um clímax na apresentação. Usei a estrutura tradicional e clássica do cinema que vem desde Aristóteles. Ato 1, 2 e 3. Ato 1. Ambientação. Aumenta um pouquinho o som, por favor. Ato 1. Ambientação. Coloca o personagem. Ato 2. Ponto de virada. Ato... Conflito. Quais são os desafios que ele passou? Ponto de virada de novo para o ato 3. Ato 3, resolução. A solução que ele teve, o clímax e, finalmente, a ferramenta. Só então, depois de tudo isso definido, o Word, historinha redigida, PowerPoint, identidade visual, cria os slides e, principalmente, desapego. Eu tive que escolher aquilo que é mais relevante da minha história. Esse é o maior desafio de vocês. Pensa na audiência e escolhe aquilo que é interessante. A apresentação é a vida sem as partes chatas. Não é incrível como é que ele conseguiu em tão pouco tempo fazer o passo a passo para nos ensinar a fazer uma grande apresentação. E aí, Johnny, eu queria que a gente viesse para a realidade do empreendedor da pequena e média empresa que vai fazer uma venda. E quando eu vi essa coisa de ponto A e ponto B, eu fiquei pensando, porque eu falei, puxa, quando eu estou lá na minha lavanderia e vou vender o meu serviço para lavar o uniforme de uma grande empresa que hoje não usa lavanderia, os funcionários mandam a roupa para lavar em casa. Eu tenho um ponto A, eu vou conversar com uma empresa que nem é meu cliente ainda, e qual é o meu ponto B? O que eu quero? Que ele passe a partir desse momento comprar a ideia, o meu serviço e a minha empresa. E aí, será que eu posso fazer desse momento, uma grande apresentação? Não. Por que não? Como assim? Do jeito que você falou, não. Ah, Johnny, eu achei que eu tivesse achado a fórmula do sucesso. Tá bom, sai do ar agora, né? Não. É o seguinte, você falou, eu tenho uma lavanderia, eu tenho ponto A, que eu quero que a empresa passe a usar os meus serviços ao invés do funcionário mandar lavar roupa em casa. Uhum. Eu tenho ponto B, então, quer dizer, eu tenho ponto A que eles não levam. Não levam. Não terceirizam. Né? E eu tenho ponto B, que é eu quero que eles usem o meu serviço. Uhum. Esse é o seu ponto B. Esse é o seu objetivo. Esse é um dos grandes enganos das pessoas quando vão criar uma apresentação. É voltada para o seu umbigo. É o meu objetivo. O seu objetivo é vender. Eu sei disso. É óbvio que é vender. Agora, você vai olhar para o seu objetivo ou para o objetivo da sua audiência? Uhum. O ponto B é quem é o público, que desejo esse público tem. O que ele está querendo naquele momento? Por que ele está sentadinho lá te ouvindo? Uhum. Se ele está sentadinho lá te ouvindo é porque ele tem um problema. Este problema dele é o seu ponto B. Entendi. Ou melhor, a solução deste problema. Então, o ponto B passa a ser o desejo da sua audiência, não o seu. Então, sempre tem 2 objetivos em jogo aí. O seu como apresentador, que é vender uma ideia, vender um conceito, vender um produto, como no seu caso, vender a empresa, tal, vender o produto da empresa, e tem o objetivo da audiência. O seu você já sabe, então esquece ele. Você já tem ele como pano de fundo. Pensa na audiência. Então, peraí. Qual é o problema dele? O cara manda funcionário para casa para lavar. Qual é o problema dele? Ele tem problema de produtividade com isso? Ele tem problema de motivação. Por quê? Os funcionários,
vão para casa, levam, lavam a roupa, eu estou usando uniforme e ainda tem que lavar? E não tem aquela metáfora? Produto, tempo. Olha lá, até pensei agora assim, não tem aquela metáfora, roupa suja se lava em casa? E ele está levando roupa suja para lavar em casa, está com raiva para lavar. Se você consegue mostrar para ele que você tem uma solução que vai ajudar ele a alcançar o desejo dele e a enfrentar os obstáculos dele, aí você aumenta as chances de vender a sua ideia. Olha, incrível. Não, adorei. Nossa, que aula, meu Deus. Agora, adoro entrevista que eu aprendo mais ainda. Agora, então, queria que você contasse para mim um pouquinho as regras do que fazer para ter uma apresentação de sucesso. Regra. É, uma fórmula de sucesso, a regra. Não, regra e fórmula? Não, tô fora. Não, mas como assim, Johnny? Não. Eu não vim aqui para falar regra. Johnny, não, mas... Fórmula, você tá... Mas como assim? Não, mas peraí, Johnny, como é que eu vou ficar aqui? Não, peraí, não, vamos fazer uma... Então me conta. Como é que eu posso fazer? Me ensina, eu sou uma boa apresentadora. Como é que eu faço? Pô, regra, cara. Não faz isso comigo. Regra não. Então o que você pode me contar? Regra, então vamos lá. Os passos. Eu não vou te deixar na mão porque... Por favor. Mas você me deixou muito bravo. Não, mas... Bravo. Não, agora eu fiquei até sem graça, porque eu não sei por onde começar. Vamos por lá. onde a gente começa? Bom, claro que tudo isso aqui foi encenado, né? A gente nem é ator, né? Não, a gente né? tentou fazer eu acho melhor que não aqui. dá, né? Mas é o seguinte... Tínhamos que ensaiar mais. Esse que foi o nosso mal. A gente não ensaiou nenhuma vez. Essa ideia veio agora, aliás. A gente não ensaiou. Bom, a regra diz o que fazer e o que não fazer, o que está certo e o que está errado. A Soap, eu e todo mundo que trabalha na Soap, e eu acho que a maioria dos gurus de algum assunto bem-sucedidos são aqueles que trazem princípios. Princípio diz, isso dá certo, isso não dá certo. Eu não posso chegar e falar para alguém que apresenta uma apresentação cheia de bullet points que ele está errado. O que eu posso falar é que eu tenho uma solução melhor, que funciona mais. Porque o cara pode usar um bullet point e vender o produto dele, ponto final. É verdade. Agora, alguém quer uma apresentação que tenha mais sucesso, que dê um resultado melhor? Quer aumentar as chances? Você quer, exatamente, quer experimentar uma técnica nova? Essa funciona mais, tal. Foi assim que a Soap cresceu. A gente chegou, no começo tinha 2 pessoas, era eu e meu sócio, o Eduardo, e a gente estava numa salinha de 20 metros quadrados, não existia mercado. E hoje, a gente criou o mercado. E hoje vocês estão numa sala com 500 metros quadrados. Quase 100 funcionários, tem escritório em Portugal, Estados Unidos, em Portugal tem uns 20 funcionários mais ou menos também. E o conceito foi disseminado. Por quê? Porque a gente não trouxe regrinha, faça isso, não faça isso. A gente trouxe princípio, o cara foi lá, testou, acreditou naquilo e viu que deu o melhor resultado. E então quais são esses princípios? Olha, são muitos, mas assim, os principais... A primeira coisa é você começar a sua história, além de entender a sua audiência, quem ela é e o que ela quer, primeira coisa. Entendendo qual é o desejo dela, criar um roteiro. Esquece o PowerPoint, não existe software. Muita gente, preciso fazer uma apresentação, abre o PowerPoint. Não, o PowerPoint está nos 10% final do processo. 90%, 80% é planejamento da mensagem. E a mensagem, geralmente, ela deve ser planejada com entendendo a mensagem central que você quer passar. Qual é a mensagem principal? Qual é a ideia principal? Isso vem com base no desejo da audiência. Se a ideia principal naquele ponto B, né, da audiência. O que você quer? Bom, legal, eu quero chegar nisso aqui, quero vender para a audiência isso, resume em uma frase. Aí você vai escrever um roteiro. Como um roteirista de cinema. No cinema você não tem um roteirinho, que é... O roteiro, às vezes, de um filme de 2 horas são 120 páginas. A média é 1 minuto por página. Você pegar o PowerPoint e começar a fazer uma apresentação sem antes ter um roteiro, é a mesma coisa que um diretor de cinema pegar a câmera. Eu vou fazer um filme. Ele acordou e quis fazer um vídeo e começa a filmar a rua, sem saber qual é a direção. O roteiro vem de rota. Então tenha um roteiro. Só depois você vai pensar no visual. Eu acho que essa é a principal dica do começo da história. E do final da história tenha a sua história na cabeça. E não dependa do PowerPoint. Porque se você estiver com a sua história na cabeça, ao invés de decorar, você entender o que você quer falar, você como apresentador vai ter uma performance muito melhor.
E aí tem uma série de princípios que, enfim, a gente pode ir falando... E aí, então, vamos dizer, já que você falou aqui um pouquinho de princípios, eu queria saber, assim, quem que te inspira? Da onde você busca essas inspirações? Você falou de filme, de cinema, da onde vêm essas inspirações? A SOP, quando começou, já usava muito a metáfora de comparar apresentações com um bom filme, com a diferença que tem alguém lá apresentando, né? Em 2010, eu conheci o Robert McKee, que é o guru, o maior professor de roteiro de Hollywood. Ele ensina os roteiristas com esses princípios do que está por trás, quais são os princípios que estão por trás de um bom filme. Então, quando eu o conheci, eu fui lá, fiz uma abordagem com ele, falei, cara, a gente pode fazer alguma coisa junto aqui. Ele se apaixonou pela SOP, e o resultado dessa história foi que hoje a gente representa o Robert McKee aqui no Brasil. A gente tem, para mim, ele é a maior fonte de inspiração. Ele tem um livro chamado Story. Esse livro já foi vendido mais de 2 milhões de cópias no mundo inteiro. E a maioria dos roteiristas de Hollywood consideram esse livro a bíblia dos roteiristas. Ele já ajudou mais de 60 roteiristas a ganharem o Oscar. Porque ele sabe que um dos princípios... Não existe história sem conflito. Como criar um personagem, como criar um protagonista, como fazer com que o protagonista se transforme durante o arco da história. E ele consegue ensinar as outras pessoas a fazer isso. E ele consegue ensinar de uma forma muito didática. Incrível. E é isso que a gente assimilou isso hoje para a SOP. E aí, como que vocês usam isso hoje nos cursos que a SOP tem? A gente tem um curso específico que é o mesmo nome do curso que ele dá há mais de 20 anos, só que o que ele dá é para o mundo artístico, é TV, cinema, diretor e tal. E o curso dele se chama Story. A gente criou o Story Business Edition, que é de um dia, que a gente dá aqui a cada 2 meses, em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e quem está dando esse curso sou eu. Nossa, eu fui preparado por ele para dar esse curso. Nossa, para mim foi uma... E falando aí de story, de livros, esse final de semana estava conversando com uma pessoa e falando sobre apresentação, e ele fala, melhor livro de apresentação que eu já li é o livro do Johnny, do pessoal da SOP, do Johnny e do Edu da SOP. Então eu queria que você falasse um pouquinho também do seu livro, né? Claro que você... Nossa, coincidência, ele está aqui, ó. Esse livro aqui, Super Apresentações, mostrar para todas as câmeras aqui. Nessa aqui, tá? Ele tem exatamente isso aqui, ó, os 3 elementos de uma boa apresentação. Como você faz um roteiro, depois do roteiro, como é que você ilustra e expressa essas mensagens numa linguagem visual que engaje a sua audiência, e depois você, como apresentador, como você pode ter uma boa performance para valorizar tudo isso aqui, porque você é o grande protagonista daquela apresentação. Esse livro é seu. Ai, obrigada. Nossa, já tenho aqui, ainda bem que eu terminei agora um livro e agora então esse é o próximo. E conta um pouquinho da nossa história também, como é que a gente criou esse mercado. E aí então, nós falamos um pouco de roteiro. Agora, é claro que o sonho de todo mundo, mas nem todo mundo consegue contratar a SOP, porque vocês fazem imagens lindas nas apresentações. Então eu queria que você trouxesse algumas dicas para alguém que está nos ouvindo e tem vontade de fazer uma apresentação bem bonita e ainda não vai contratar a SOP no próximo passo, mas aonde ele pode conseguir assim essas imagens? Eu acho que antes de chegar na imagem de uma apresentação, o que importa é a mensagem. Então primeiro você tenha claro qual que é a mensagem daquele slide específico. E para ter claro qual que é a mensagem daquele slide, você tem que ter também quais são os outros slides e qual é a conexão entre um e outro. Senão fica uma apresentação tradicional que não tem uma história. Tá. Para ter uma história amarrada, uma trama é uma coisa entrelaçada, vem até trama... vem de tecido, plot, vem de tecido, né? Primeiro deixa a coisa bem amarrada. Aí quando você estiver em cada slide, você vai olhar e vai falar, o que eu quero transmitir aqui? Eu quero transmitir diferenciação. Aí você tem vários recursos para ilustrar a diferenciação. Só que antes de usar o recurso, tenha uma ideia visual. Uma coisa é ter ideia de conteúdo, outra coisa é ideia visual. Que imagem! Diferenciação, eu posso simplesmente usar um dedo fazendo assim. Putz, isso é clichê. Parceria, mãozinha dada, sabe? Essas sucesso, o cara no topo da montanha segurando uma bandeira. Então, primeiro tenha uma boa ideia visual. Diferenciação. Eu vou ilustrar o diferente. Acho que eu vou botar um monte de tênis velho e um All-Star bonitinho aqui colorido e um monte de tênis velho aqui desse. Legal. Então vai no Google Images, por exemplo, e procura All-Star
e tênis velho, alguma coisa desse tipo. E você vai achar alguma coisa. Isso se você de repente não partir para um banco de imagens. Assina um banco de imagens, paga uma anuidade que é muito barato, e nesse banco de imagens você vai ter conceitos, metáforas, e tente ilustrar não de um jeito direto, de um jeito indireto. Tá? Então, precisamos cuidar da nossa relação. Ao invés de botar uma mãozinha assim, coloca um regador. O regador tem a ver com regar, nutrir, relacionamento. Regar, entende? Legal. Então, assim, o mais importante é ter uma boa ideia. Como você vai ilustrar? É Google Images, é Image Bank. Banco de e inclusive é um negócio que a gente está criando agora, que é um marketplace de apresentações. O que é marketplace? É um shopping virtual, que tem várias lojas, que não vai ter só a da Soap. A gente está fazendo produtos que vão custar no máximo $100, que são templates já de criações visuais prontas para ilustrar as mais de 400 situações de apresentação que a gente viu que as pessoas usam. Incrível. Então, já vai virar isso já é um sucesso, essa história desse marketplace. Legal. Eu acho que vai ser incrível, porque você vai tornar as apresentações acessíveis para todos. Sim. Melhorar o nível visual das apresentações também, que é uma dificuldade. Né? Agora, vamos falar então rapidamente sobre o apresentador. Porque existem aí alguns mitos, né? As pessoas endeusam Steve Jobs e aí vem ele sempre de preto, todo igualzinho. Quer dizer, como é que é? Qual é o papel do apresentador? O papel do apresentador, na realidade, na verdade, o que a gente tinha que perguntar é qual é o papel do slide, né? O apresentador que é o protagonista. É ele que está lá para vender uma ideia, é ele que vai gerar confiança na audiência, e é com ele e com as ideias e com a visão que ele tem que a audiência tem que se identificar. Então, quando falam, você conhece algum outro bom apresentador como Steve Jobs? Steve Jobs é o melhor apresentador do mundo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por que não? O Steve Jobs, ele tem até 2 livros só sobre as técnicas de apresentação do Steve Jobs. Você pode escrever a técnica de apresentação dele em 2 páginas. Ato 1, 2 e 3. Ato 1 ele apresenta o protagonista, ato 2 a solução, que é um produto dele, e ato 3 um takeaway, ou seja, o que a audiência leva. Ponto final. Ele usa sempre a mesma estrutura. Ele apresenta sempre do mesmo jeito. Apresentava, né? Quer dizer, eu sou fã do Steve Jobs, sou fã da Apple. Agora, o que ele é bom mesmo, onde ele é bom mesmo, é na criação, na visão, na inovação, de ter criado esse negócio e de ter feito a Apple um objeto de desejo de todo mundo. Então, quando anunciam um keynote do Steve Jobs, é óbvio que todo mundo vai esperar, mas eles estão esperando o que o cara vai trazer de produto. Porque se ele também não tirar nada lá da cartola ou do enveloppinho, notebook mais fino do mundo, a plateia vai ficar frustrada. Vai ficar frustrada. Na última apresentação que ele deu antes de morrer, eu tenho até um post no blog da Soap que eu falei dos pecados capitais que ele cometeu. De novo, respeito. Agora, eu fiz uma análise técnica mesmo. Ele praticamente passou metade do tempo falando da concorrência. Levando isso ia o pessoal acabar com a longe concorrência. do que... Para que falar da concorrência? Só vai levar a mente da pessoa para a concorrência, né? E outra, uma empresa tão boa quanto a Apple não precisa da concorrência para se valorizar. Ele sozinho já se valoriza. E quando você quer falar alguma coisa de alguém ou se adjetivar, nós somos a maior do mundo, não fale. Faz a sua audiência, esse é outro princípio legal, faz a sua audiência deduzir. Entendi. Fica muito mais forte. Como que você faz isso? Contando uma historinha. Conta uma historinha que no subtexto dela, e aí tem texto, subtexto, faz com que a audiência conclua, esse cara é o maior do mundo. Pô, esse cara é melhor que a concorrência. Não precisa falar, eu sou melhor que a concorrência. Eu quero isso. Eu tenho diferenciais. Não, deixa a sua audiência concluir que você tem diferenciais. Olha, e aí vale a pena você assistir no canal do YouTube. Tem uma performance do Ricardo Diniz numa palestra da FAAP, que é incrível. Está inclusive na entrevista do Mundo SA da Globo News, não é isso? Isso está na nossa homepage, tem um link lá para a entrevista do Mundo SA, que são 15 minutos de institucional, fala sobre a Soap. E a gente fez uma dica simples para o Ricardo Diniz. Sexta-feira, alunos da faculdade, todos os alunos da faculdade de administração, o que eles querem fazer? Beber, encher a cara, sair com a namorada, enfim. E estava lá um cara para falar da indústria financeira. Um tema árduo ainda, né? Aí eu falei para ele assim, chega lá, cara, e exagera, finge que a sua palestra vai ser a palestra mais chata do mundo. Ele entrou de gravata e falou, senhores, eu vim aqui falar da Thomson Reuters, que é uma empresa, eu estou muito satisfeito em estar aqui. A Thomson Reuters tem uma história de tantos anos, só aquelas coisas que ninguém quer ouvir. Você pega o jornal, você sabe. Você procura no Google, você sabe que quanto tempo existe a empresa.
E aí começa a se sentir mal. E ele começou então a se sentir mal. Falou, olha, eu não tô bem, eu não tô solto. Faz o seguinte, eu vou sair. E quando eu voltar, eu quero que vocês batam palma, porque a minha autoestima levanta e eu vou dar uma palestra boa, tá bom? Legal? Aí ele saiu, a gente combinou, ele tirou a roupa toda, trocou, botou uma camiseta, jeans e havaianas. Ele entrou dando um grito, aê galera! A partir daí, ele comprou a atenção das pessoas até o fim da apresentação. É claro que depois tem que sustentar por 30 minutos. Aí teve todo o roteiro que a gente fez, aí tem todo o arco da história, porque não adianta um filme bom no começo e bom no meio, e no final esse filme vai pra baixo. Você sai de lá falando mal do filme. E aí, então, fala um pouquinho aí de um fechamento. O que eu preciso para fazer um fechamento de uma apresentação, uma finalização? Eu acredito muito, a gente acredita muito que 2 momentos super importantes de uma apresentação são o começo e o fim. Se tivesse que escolher um, fala, você tem que escolher um, é o fim. O Robert McKay fala, save the best for the last, né? Guarde o melhor para o final. Por quê? Quando você sai e vai jantar, e você sai com o seu parceiro, sua parceira e tal, o jantar foi maravilhoso, 50 minutos, 1 hora, mas no final teve aquela briga. Mas feia, mas a briga durou 2 minutos. Você vai para casa, você vai lembrar do quê? Da comidinha boa que você comeu ou da briga? O dia seguinte, quando você passar em frente ao restaurante, você não quer mais voltar naquele restaurante, né? Esse é só um exemplo, mas assim, por que no final? Porque o clímax é aquilo que a audiência espera. Todo mundo vai assistir um filme só para assistir um clímax. Pensa nisso. Ninguém vai assistir um filme por causa do começo ou do meio. Eles querem saber o que vai acontecer. E se acontecer alguma coisa esperada, chata, ou não realista, ou algo que não seja verdadeiro, no final, a audiência vai desconfiar, principalmente numa apresentação. Entendi. Então, não busque o final feliz. Final feliz na vida, só nos contos de fadas. E aí eu busco então o que no final? Satisfazer emocionalmente a sua audiência. Ela sai de lá e fala, olha, esse cara falou, ele não ficou falando só dos casos de sucesso, não. Ele mostrou que ele tem falhas, que ele teve casos de insucesso, mas ele mostrou como é que ele lidou com isso. Eu confio nesse. Muito mais do que aquela empresa que me apresentou só coisa boa. Só coisa boa é flat. O que é isso? Como é que chama? Eletrocardiograma? Morto. A pessoa está morta. A vida é assim, altos e baixos. Então, uma apresentação, também. Altos e baixos. Reconhece suas fraquezas. Traz seus casos, traz como que você age sob pressão. Mostra quem você verdadeiramente é. E no final... se o final não for feliz, não tem problema nenhum. Desde que seja um final verdadeiro. Desde que você transmita um valor verdadeiro. Aí a audiência vai confiar em você. Entendeu? Incrível. E aí a gente fecha para terminar essa entrevista com uma dica final sua. A apresentação é sobre revelação. Quando você vai se apresentar, tira todas as máscaras. Não tenta ser quem você não é. Medo de falar em público é o principal medo do ser humano, está acima de medo de morte e de cobra, né? Portanto, é um grande medo. Mas se você pensar que vocês aqui que estão assistindo, são interessantes em outros contextos, fora do palco, fora do modo apresentador, pega esse jeito espontâneo de você ser nesses conceitos e traz para o palco e seja do mesmo jeitinho. Ah, mas vício de linguagem? Dane-se. Usa vício de linguagem. Se você for espontâneo... Ah, mas eu não posso cruzar o braço porque fulano de tal, especialista em oratória, diz que não. Ah, isso eu tô com frio. Vou cruzar o braço sim, vou botar a perna aqui e vou continuar falando com vocês. O importante é você gerar uma identificação com a sua... Se a sua audiência está com você e torcendo por você na sua história, você está conseguindo o que você quer, não importa. E a chance maior de conseguir isso é se você tirar suas máscaras e ser quem você realmente é. Não, incrível. Johnny, adorei. A gente podia ficar aqui mais a tarde inteira conversando. Agradeço muito. Foi realmente uma grande realização poder recebê-lo aqui. Espero que a gente tenha passado aí alguns insights e ensinado as pessoas a fazer apresentações melhores. Parabéns, porque a Soap é uma grande inspiração. Obrigado a você, Paulo. E eu entendo cada vez mais por que é uma empresa e é uma grande inspiração. E você é uma grande apresentadora também, né? Estamos caminhando. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e você volta para conhecer, na minha opinião, uma ideia incrível. Fala-se tanto em sustentabilidade, mas uma empresa que tem na sua alma a sustentabilidade. Eu já volto.